Olá, é um prazer estar aqui. Eu sou Diogo Duarte, contador, especialista em contabilidade no setor público. Sou autor de 5 livros, dentre eles o Manual de Controle Patrimonial nas Entidades Públicas, Entendendo a Contabilidade Patrimonial aplicada ao setor público, no qual eu sou coautor com outros 4 integrantes, grandes nomes da contabilidade pública. Sou professor, coordenador de cursos de pós-graduação, diretor da CASP Online, treinamentos e consultoria, e atuo no setor público já há quase 2 décadas. E o ponto importante, quando eu escolhi essa temática, patrimônio público, principalmente quando a gente fala de integração e outros temas correlatos, é para que você entenda os motivos pelos quais, veja bem, os motivos pelos quais algumas alterações de valores no setor público podem ocorrer e alterar sensivelmente o aspecto contábil, os valores contábeis. Diogo, não estou entendendo muito bem. Eu vou ser um pouquinho mais objetivo. Quando os valores dos bens do ativo imobilizado sofrem variação no setor público. Então, por mais que você possa ter experiência com o setor privado, a gente vai entender agora no setor público como é que funciona essa sistemática. Então vamos lá, para ser bem objetivos e direto ao ponto, trouxe aqui para vocês a diferença conceitual entre avaliação inicial, reavaliação, aqui ó, custos subsequentes, o que é o custo subsequente, o impairment e a depreciação. Qual é a diferença no setor público entre elas? Vamos lá. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é em relação ao conceito. Diogo, como assim conceito? O que é a avaliação inicial no setor público? É o valor justo na data de corte. Como assim valor justo na data de corte? É o valor de mercado naquela data em que a gente inicia esses novos padrões contábeis. E tem muitos órgãos públicos que ainda estão na data de corte, dizendo o seguinte, olha, eu vou trazer todo mundo a valor de mercado pela primeira vez, isso não é reavaliação, é avaliação inicial, para que possa ser realizado a depreciação a partir, obviamente, desses valores avaliados ao valor de mercado. E a reavaliação, ela é uma política contábil no setor público que interessante, que ela é opcional, ela não é obrigatória, até trouxe em tela cheia agora, ela não é obrigatória não, ela é opcional. Como assim, Diogo? Eu posso adotar a reavaliação, que é trazer sempre a valor de mercado, ou eu posso continuar no modelo de custo. Isso é uma opção. Parece claro isso? Então, olha só, no momento em que eu tenho, vou voltar ali para a nossa apresentação, a reavaliação, ela também é valor de mercado, da mesma forma que a avaliação inicial, só que ela é uma política contábil, que eu posso adotá-la ou não. E o custo subsequente? Ele é aumento dos benefícios econômicos futuros e potencial de serviço, ou potencial de serviço, BFOPS, decorrentes de um custo. Então, é quando eu aumento o valor de um bem, porque ele está gerando mais benefícios futuros ou potencial de serviço. Isso é o custo subsequente. Então, diferentemente da avaliação inicial, diferentemente da reavaliação, o custo subsequente ele não é valor de mercado, ele é custo, a partir da ampliação do upgrade desse ativo. Então, o custo subsequente ele é para mais. O impairment ele é interessante porque ele acontece quando nós temos uma redução do BFOPS. Quando eu tenho uma redução desses benefícios econômicos futuros ou potencial de serviço. É quando, por exemplo, o meu ativo ele deixa de produzir permanentemente algo, a sua capacidade produtiva diminui. É quando, por exemplo, eu tenho um prédio e 3 salas desse prédio são destruídas de forma irreversível, eu vou fazer o impairment ou uma redução, valor recuperável. E a DAI, que é a depreciação, a amortização e a exaustão, ela é uma redução sistemática do ativo. É quando eu vou reduzindo de tempo em tempo, da mesma forma que acontece na iniciativa privada. Então, a depreciação ela é uma redução sistemática. Olha, isso tudo no âmbito conceitual. Agora nós vamos ampliar um pouquinho mais. Nós vamos ver agora no âmbito do tempo. A avaliação inicial, ela acontece uma única vez na data de corte, uma única vez. Diogo, eu posso ir repetindo? Não, a avaliação inicial é uma vez. A reavaliação, ela é periódica, ele é um processo periódico. Agora, eu posso dizer para vocês, antigamente só era permitido uma vez por ano
ou a cada 4 anos. Agora não. Agora a reavaliação pode ser a cada 3 anos, a cada 5 anos, porque a norma ela foi atualizada. Antes era uma norma brasileira de número 16.10, agora não. Agora é uma NBCASP específica de número 17. Custo subsequente, isso por causa do processo de convergência do padrão internacional. É importante falar isso, porque as normas do setor público elas foram convergidas do padrão internacional. E isso impactou muito a forma com que a gente vê a contabilidade patrimonial hoje no setor público. É um processo bem interessante mesmo, porque diferentemente do setor privado, na contabilidade pública nós tínhamos, até pouco tempo, um viés muito orçamentário. Então tudo isso acaba sendo um pouco de novidade para contadores já da antiga, que vem trabalhando com um orçamento tão enraizado. Olha só, vamos continuar, porque eu quero falar para vocês do impairment. O impairment, ele acontece de acordo com a competência, ele é uma redução desse ativo, nós já vimos no conceito. Quando que vai acontecer o impairment? No momento em que aconteceu o fato gerador. Por exemplo, olha, perdi 3 salas, já tenho o laudo, aí naquele momento eu faço o impairment. A depreciação ela é mensal, da mesma forma que no setor privado. Todos os meses eu registro a minha depreciação. Agora, nós vamos ver o seguinte, contabilmente falando, como que acontecem esses registros? É claro que eu não vou entrar aqui no débito e crédito, é desnecessário. Nós temos o manual de contabilidade que traz todos os roteiros, mas eu quero falar do conceito do registro contábil para cada um desses fatores. Vamos lá. Primeiro, eu quero chamar a atenção que a avaliação inicial é ativo contra PL. Quando eu faço uma avaliação inicial, estou trazendo os bens a valor de mercado, o que nós estamos falando contabilmente? Eu estou ajustando anos anteriores. Então não é nem reserva de reavaliação e nem variação patrimonial aumentativa ou diminutiva, não é conta de resultado. É em patrimônio líquido, diretamente em patrimônio líquido. Ajuste de exercícios anteriores. Já a reavaliação, ela é reserva de reavaliação. Até pouquíssimo tempo atrás, a recomendação era em conta de resultado, VPA e VPD. Agora não, agora é reserva de reavaliação. Quem já vem lançando em contas de resultado, agora pode fazer a migração para a reserva de reavaliação. O custo subsequente, ele é um fato qualitativo. Ele é ativo, porque eu estou aumentando o valor do bem, contra um fornecedor a pagar, contra um contas a pagar, normal. E o impairment, ele vai ser em conta de VPD, porque aí sim, como está acontecendo no exercício, aquele impairment, ele vai sofrer uma redução ativo contra resultado, conta de resultado mesmo, variação patrimonial diminutiva, reduzindo o valor do meu ativo. O impairment é uma conta redutora de ativo ou reduzindo o próprio ativo, mas eu recomendo sempre uma conta redutora. Eu tenho o meu curso de pós-graduação, que eu tenho um carinho muito grande, e essa é uma matéria, por exemplo, que é uma disciplina inteira de uma especialização do setor público. Vê que interessante? Então a gente fala do impairment, de tudo que nós estamos falando aqui em poucos minutos, eu tenho toda uma disciplina de pós para poder aprofundar. Mas nada vai fugir do que nós estamos falando aqui. Isso que é interessante. Aqui já é o resumo do resumo, é a aplicabilidade prática. No meu livro, aqui no Manual de Controle Patrimonial, eu também trago muitos conceitos, enfim, mas tudo vai levar para o mesmo resumo. Esse que é o grande barato da gente trabalhar isso didaticamente, direto ao ponto. A depreciação, ela é uma redutora de ativo contra uma conta de resultado. Ela é VPD e eu não posso reduzir o ativo diretamente da conta do ativo mobilizado específica. Tem uma conta redutora no ativo mobilizado, que é ela que eu tenho que utilizar. Olha só, agora a gente vai verificar quem pode fazer e quem é responsável pela avaliação inicial, pela reavaliação, pelo custo subsequente e também pelo impairment. Aí você me diz assim, mas Diogo, como assim quem é o responsável? Não é o engenheiro? Não necessariamente. Primeiro, não se prenda às regras da iniciativa privada. O setor público tem os seus normativos próprios, porque tem muita gente que vem do setor privado e quer aplicar da mesma forma, só que são normativos distintos, embora ambos bebam da mesma fonte, que é o padrão internacional. A grande questão é a seguinte, olha só, deixa eu voltar aqui para a apresentação. A avaliação inicial, quem pode fazer é uma comissão de servidores, importantíssimo esse conceito, um perito ou uma entidade especializada.
A reavaliação da mesma forma, comissão de servidores, perito, entidade especializada. Eu recomendo, se for comissão de servidores, que tenha um engenheiro nessa comissão. É importante para emitir o laudo técnico, tem imóveis que são avaliados. Custos, quando eu falo engenheiro ou arquiteto. Aí alguns me dizem, tá, se for imóvel, pode ser o corretor de imóveis, aí tem que verificar a legislação específica dessas categorias. O custo subsequente, ele é, obviamente, a contabilidade. Porque é a contabilidade que vai ver o custo que está sendo agregado, então eu não preciso de uma comissão de servidores. A mesma coisa o impairment. Agora, é claro, se eu estiver fazendo um teste de recuperabilidade, um laudo, aí eu vou precisar de uma comissão de servidores, de um perito, de uma entidade especializada. E a depreciação é exclusivamente contábil também. É a contabilidade que o faz. Tem uma tabela de depreciação. A gente recomenda que a depreciação ela seja normatizada. Ela tem uma norma interna para depreciação no setor público, que exista uma tabela específica para depreciação. A União tem a sua tabela, cada estado, cada município cria a sua tabela. E olha, vamos sair agora desses aspectos de alteração de valores e verificar o seguinte: quais são as atribuições patrimoniais e seus responsáveis, para a gente poder entender um pouquinho mais da matéria patrimonial. Você está vendo aqui na tela? Essa imagem, eu vou até voltar aqui, ela é uma imagem que eu trago do meu livro. Então é no livro que eu trago todo esse roteiro que você está observando agora. O que eu quero dizer com isso? O setor de patrimônio, no órgão público, ele é responsável por receber bens, transferências internas, baixa e inventário. Só que não é ele que faz todas essas atividades. Por exemplo, no recebimento, ele acompanha o recebimento. Normalmente, eu tenho que designar recebedores. A partir de um determinado valor, por exemplo, tem que ser comissão de servidor para receber. Então, o que eu quero mostrar neste momento? Assim como o inventário, olha esse último item aqui que é o inventário, aqui embaixo. O inventário não é realizado por setor de patrimônio, também é uma comissão de servidores. Tá, Diogo, mas por que nós estamos entrando nas atribuições do setor de patrimônio agora? Porque a contabilidade, para poder registrar um ativo imobilizado da forma correta, bens móveis, bens imóveis, depende desse setor primário chamado setor de patrimônio. Sem ele, meu querido, minha querida, vai ser furado o meu balanço patrimonial com toda certeza. E a minha DVP também, demonstração de variações patrimoniais, que equivale ao setor privado a uma demonstração de resultado. Então, veja bem, setor de patrimônio, o contador, eu tenho dito isso no Brasil inteiro, nos milhares de alunos que eu tenho em todos os estados brasileiros, ele precisa, a contabilidade hoje precisa entrar fortemente dentro do setor de patrimônio para verificar se tecnicamente ele está conseguindo atuar no setor público para gerar informações para a contabilidade. Aí muitos acabam me dizendo, vou até voltar aqui para mim, mas Diogo, não é a função da contabilidade verificar se o patrimônio funciona ou não funciona. Gente, não caia nesse senso comum. É função da contabilidade gerar informação de qualidade. Então, por que não cobrar também do gestor que aquele setor tenha uma estrutura que gere informações corretas para a contabilidade? Cruzar os braços nesse momento é a pior alternativa. Mas vamos para o pior cenário. Suponha que a contabilidade não tenha, veja bem, suponha que a contabilidade não tenha as informações de uma forma correta. E aí, o que ela faz? Tem que colocar uma nota explicativa na sua demonstração contábil. Tem que colocar a nota explicativa. Isso é basilar. Então, eu vou colocar, vamos supor, vamos para um cenário real, mundo real. Eu estou lá na contabilidade, chega final do ano, nem inventário dos bens eu tenho, não foi realizado. O que eu vou fazer? Eu, Diogo, vou dizer com todas as letras nas notas explicativas que aquela informação do ativo imobilizado não é fidedigna pela ausência de inventário físico dos bens, que inclusive é uma exigência legal, artigo 96 da Lei 4.320/64. Então você veja que tudo o que nós estamos vendo, tudo o que nós estamos falando, ele vem ao encontro da informação contábil. É para gerar informação para a contabilidade. Então é natural que a contabilidade também possa atuar fortemente no setor de patrimônio. Então, quando a gente fala em segregação de funções, inclusive eu tenho essa matéria aqui na página 27 do meu livro, nós vamos dizer o seguinte: olha, o setor de patrimônio registra os fatos. Ele registra, é um registro dos fatos.
daquilo que chega ao seu conhecimento. Veja bem, daquilo que chega ao seu conhecimento. A informação tem que chegar para ele. Bom, o gestor é ele que institui a política patrimonial, é ele que vai dizer se eu vou ter um bom sistema, se ele vai contratar um sistema, se vai montar administrativamente a sua equipe, e o usuário dos bens, que nem sempre são tão alegres e saltitantes aqui como na foto, são responsáveis pelo zelo e guarda dos bens. Então, por que eu falo dessa segregação de funções, que é um princípio constitucional, inclusive? Para dizer o seguinte, o setor de patrimônio não é responsável por tudo o que acontece em relação a patrimônio no setor público. Existe ainda o gestor e o usuário. Isso tem que estar muito bem posicionado dentro das administrações públicas, porque normalmente dá problema, a culpa é do cara do patrimônio, ou da guria do patrimônio, como dizem no nosso amado Rio Grande do Sul. Não, a culpa é de quem assumiu a responsabilidade sobre os bens, ou do gestor, caso ele tenha agido com negligência, por exemplo, na estruturação do setor de patrimônio, ou nas lidas administrativas. E agora, você observa que dentre essas atribuições do patrimônio, dentre as atribuições do patrimônio, ele vai registrar os fatos, veja bem, ele vai colaborar com investigações administrativas, quando ele mantém tudo organizado, e ainda vai ser responsável pelos seus bens. O patrimônio é responsável pelos seus bens. Uma vez, eu vou até voltar aqui, caso prático real, eu fui fazer uma consultoria no município, no Rio Grande do Sul, e eles tinham recém participado dos meus treinamentos, estavam voando baixo em relação a patrimônio, estava show mesmo. E aí eu comecei a fazer, eu atuei como auditor, né? Eu treino tribunais de contas do Brasil inteiro, mas ali eu não estava com o Tribunal de Contas, eu estava prestando uma consultoria. Mas aí eu resolvi agir como um auditor de Tribunal de Contas. Fui fazer uma amostragem e estava tudo ok. Eu chegava numa sala, localizava os bens, batia com a relação de bens, achava o termo de responsabilidade. Os caras realmente estavam muito organizados. É uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. E aí, para minha surpresa, imagina, tem situações que é até difícil de assimilar. Quando eu cheguei no setor de patrimônio, que era para ser a grande referência, e eu fui localizar os bens, não localizava nada. E aí eu falei com o rapaz do patrimônio, eu falei, tchê, cadê a localização dos bens da tua sala? Ele falou, mas precisa, professor? Se eu sou responsável pelo patrimônio? Eu falei, mas é justamente nesse caso que tem que ter. Tu vê que é uma... Na cabeça dele, como ele era o responsável pelo patrimônio, ele tinha que fazer de tudo, menos o dele. E ele tem que assinar o termo de responsabilidade também. Você vê que é uma situação interessante, né? Ó, deixa eu fazer... Eu vou desenhar aqui uma situação para vocês. Imagina a seguinte hipótese. Eu gosto muito de falar de hipótese porque ela clareia bastante. Eu vou dar um zoom aqui, fica tranquilo que você vai conseguir enxergar. Eu vou dar um zoom aqui rapidinho. Mas imagina o seguinte, eu vou escrever aqui, patrimônio. Deixa eu mudar aqui para vocês. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Eu vou colocar aqui, ó, patrimônio, pat. Esse patrimônio, ele é responsável, como eu falei agora há pouco, ele é responsável pela informação daquilo que chega para ele. Ah, professor, legal, entendi. Mas ele também é responsável pelos fatos do seu setor. Parece uma coisa óbvia, mas não é. Muita gente boa incorre em erro neste ponto aqui. Então, o patrimônio, ele faz a informação, mas também é responsável pelos fatos do seu setor. Então, esse exemplo que eu estou passando aqui para vocês é um exemplo clássico. Então, tem que tomar esse cuidado, porque senão, gente, fica uma bagunça danada. É a mesma coisa que dizer assim, o contador não vai fazer a contabilidade daquilo que é adquirido, comprado, os fatos contábeis da contabilidade. Não tem fundamento nenhum, mas acontece nas melhores famílias, nos melhores setores de patrimônio. Eu vou continuar, e eu quero trazer para você agora a seguinte situação. Imagina o seguinte, as atribuições do almoxarifado. Por que eu estou trazendo o almoxarifado nesse momento? E por que tem a foto aqui dessa vaquinha? Estava tudo tão bacana no patrimônio, quando fala de almoxarifado vem uma vaquinha. Porque o almoxarifado ele pode ser responsável pela guarda de bens permanentes. Ele pode armazenar, é muito comum no setor público isso acontecer e não tem erro nenhum. Ele armazenar bens permanentes. Mas uma vaquinha como essa, ela pode ser inclusive bem de consumo.
ela pode não ser um bem permanente, ela pode ser estoque para venda, estoque para doações, ela pode ser estoque, por exemplo, para merenda escolar, que acontece em alguns municípios. Então, veja, o almoxarifado ele faz o controle simplificado de material de consumo, que é uma classificação orçamentária, vamos colocar de estoques. Entrada e saída global, não é individual, e também pode fazer a guarda temporária de bens permanentes. Então, veja, tudo isso a partir de novas normas de contabilidade aplicada ao setor público, que são várias. Nós temos aí um arcabouço de novas normas contábeis. Então, tudo isso que nós estamos vendo, esses debates que nós acabamos de fazer, é para dizer o seguinte: essa matéria patrimonial, esse assunto, controle patrimonial, ele é muito abrangente. E foi o tempo que ele era para amadores. Essa é uma reflexão muito importante para você. Ele não é mais para amadores. Antigamente, quando eu ministrava treinamento, lá por 2007, faz tempo, hein? Faz as contas aí. 2007 para cá, 2007, 2017 dá 10 anos, 17... Bom, eu coloquei quase 15 anos na conta. O pessoal falava o seguinte: mas Diogo, patrimônio, eu fui trabalhar no patrimônio porque eu caí de paraquedas, ou porque eu briguei com o gestor, me mandaram para o patrimônio. Então, patrimônio era sinônimo de castigo. Olha que coisa horrível. Hoje não é mais assim, não. Hoje acabou essa regra, viu? Hoje o cara tem que ser técnico. Eu tenho postado no meu canal do YouTube, Professor Diogo Duarte, no Instagram, Professor Diogo Duarte, muitos vídeos bacanas sobre essa mudança de realidade. Porque tem que ser dessa forma. Se eu não fizer uma mudança patrimonial forte dentro do setor público, eu vou continuar com o estigma de que não existe controle nenhum. Isso é horrível para o setor público. A gente vive hoje numa era de transparência, de controle social, uma era de informatização, que é extremamente relevante, extremamente importante. Então acabaram-se essas máximas. Antigamente, uma outra frase no setor público: Diogo, sempre foi assim, deixa quieto. Ou seja, eu não evoluo porque eu vou manter as mesmas tradições, mesmo que elas sejam erradas, mesmo que elas sejam prejudiciais. Faz sentido? É claro que não. Então, o que eu quero dizer com isso é: atualize-se, seja um bom gestor patrimonial. Ah, mas eu trabalho com contabilidade. Então vai para o patrimônio. Assume essa missão de levar um controle efetivo dos bens para dentro do setor público, porque isso está fazendo falta. Então eu trouxe aqui uma série de questões técnicas para refletir tecnicamente, mas existe um processo também chamado liderança contábil. Cadê as lideranças contábeis para fazer com que isso aconteça? Eu preciso de lideranças contábeis para assumir chefias de patrimônio, chefias de contabilidade e exigir que todo esse conceito saia do papel. Então, esse é o grande diferencial hoje para quem trabalha no setor público. E eu tenho certeza absoluta que se você assumir esse papel, nem que seja como consultor ou como estudante, com artigo, ou lá na execução mesmo de patrimônio, o setor público brasileiro vai ganhar e muito, porque nós estamos num processo de disrupção. É uma mudança total e absoluta que está acontecendo no setor público. Quero te dizer que é uma honra ter tido você aqui até agora e que eu, Diogo Duarte, fico à sua disposição para tirar dúvidas. Eu, Diogo Duarte, fico à sua disposição nas redes sociais, em qualquer meio, porque a transmissão, a disseminação do conhecimento tem que ser levado a todos os cantos desse país. Muito obrigado e que Deus te abençoe grandemente.